Olá, no tema de hoje iremos abordar como a Europa será transformada com o retorno de Trump. Inscreva-se no nosso canal e deixe a curtida, assim você ficará informado sobre diversos temas e curiosidades do mundo. Como você já deve saber, os Estados Unidos reelegeram Donald Trump para a Casa Branca. Isso significa que ele vai iniciar um segundo mandato em janeiro de 2025, e vai comandar o país até janeiro de 2029, praticamente até o final da década. Nessa altura, ele já estará com 82 anos. E o que isso significa para o futuro do mundo e da política externa americana? Bom, muita coisa. Durante o primeiro mandato de Trump, ele já causou reviravoltas no cenário mundial, e a expectativa é que o segundo mandato seja bem parecido. As decisões dele foram impulsivas, muitas vezes mudando de direção de maneira inesperada, e é bem provável que isso se repita. Ou seja, o que vamos discutir aqui é tudo muito especulativo, então, antes de continuar, vale a pena lembrar que ninguém, nem eu, sabe exatamente o que vai acontecer. Mas vou tentar explicar o que acho que o retorno de Trump à presidência pode significar para a política externa dos Estados Unidos, especialmente para a Europa. Vamos começar pela questão que provavelmente será a maior implicação dessa nova administração, a Ucrânia. O conflito com a Rússia e o papel da OTAN vão ser temas centrais. Desde o início da guerra, Trump tem sido um crítico ferrenho do enorme apoio financeiro que os Estados Unidos têm enviado para a Ucrânia. Em um comício na Geórgia, ele chegou a chamar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de o maior vendedor do mundo, elogiando sua habilidade em convencer os Estados Unidos a enviar tantas bilhões de dólares de ajuda financeira e militar. E, olha, ele tem razão em parte, de acordo com o que é o Institute for the World Economy. Os Estados Unidos já enviaram cerca de 91 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde a invasão russa, com quase 2/3 disso sendo ajuda militar, algo em torno de 60 bilhões de dólares. Esse valor é o que realmente incomoda Trump, principalmente porque representa quase metade de toda a ajuda militar que a Ucrânia recebeu de outros países. A União Europeia, por exemplo, forneceu cerca de 45 bilhões de dólares em ajuda militar desde o início da invasão, e olha que a guerra acontece praticamente na porta deles. Quando você leva em consideração toda a ajuda, incluindo a assistência econômica e humanitária, a UE deu muito mais do que os Estados Unidos, cerca de 133 bilhões de dólares no total. Mesmo assim, Trump tem repetido que os Estados Unidos estão arcando com um peso financeiro muito grande e que a Europa deveria fazer mais. E essa ideia de enviar ainda mais ajuda americana já não é tão popular dentro do Partido Republicano, que agora controla a maior parte do governo dos Estados Unidos. Por isso, é bem possível que, em um segundo mandato de Trump, a ajuda americana à Ucrânia seja drasticamente reduzida, ou até mesmo cortada por completo. Mas será que é isso que vai realmente acontecer? Bom, Trump tem um histórico de prometer coisas grandes, né? Ele afirmou, durante a campanha, que acabaria com a guerra na Ucrânia nas primeiras 24 horas de seu mandato, reunindo os líderes da Ucrânia e da Rússia e fazendo um acordo entre eles. E, convenhamos, ele tem uma relação peculiar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois já conversaram diretamente até 7 vezes desde que Trump deixou o cargo, e ele sempre falou muito bem de Putin. Isso é algo que chama a atenção, porque a relação de Trump com Zelensky, apesar de algumas rusgas no passado, também tem seus altos e baixos. Você lembra que Trump foi impugnado em 2019, né? Isso aconteceu por conta de um escândalo envolvendo a retenção de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. O objetivo? Forçar Zelensky a investigar algo sobre o rival político de Trump, Joe Biden, para tentar influenciar as eleições de 2020. Nos últimos tempos, Trump tem se referido a Zelensky como o maior vendedor do mundo, mas, ao mesmo tempo, eles se encontraram pessoalmente em setembro deste ano, e Zelensky descreveu a conversa como algo positivo. Logo após a vitória de Trump nas eleições, Zelensky fez questão de telefonar para parabenizá-lo, e disse que a conversa subsequente foi construtiva. Em uma entrevista à Fox News, no meio de 2023, Trump disse que, se fosse reeleito, ele forçaria um acordo para acabar com a guerra, ameaçando cortar toda a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia.
ao mesmo tempo em que ameaçaria aumentar dramaticamente essa ajuda, caso a Rússia e a Ucrânia não aceitassem suas condições. Agora, o que exatamente esse acordo de Trump para acabar com a guerra vai envolver ainda não está claro, mas já surgiram algumas pistas. O vice de Trump, J.D. Vance, por exemplo, deu uma ideia do que poderia ser esse acordo durante uma entrevista em setembro. Ele falou de um plano de paz que basicamente congelaria a linha de frente onde ela estivesse no momento das negociações. A ideia seria transformar essa linha de frente em uma zona desmilitarizada, algo semelhante a outras zonas que já existem no mundo, como a que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul ou a divisão entre as comunidades grega e turca em Chipre. Esse tipo de acordo, basicamente, consolidaria as conquistas militares da Rússia na guerra, mas ao mesmo tempo impediria que a Rússia alcançasse todos os seus objetivos. Além disso, a Ucrânia continuaria sendo uma nação independente, mas a Rússia teria garantia de que a Ucrânia não se juntaria à OTAN, seja por um período acordado ou de forma indefinida. Vance também sugeriu que a Ucrânia poderia estreitar laços econômicos com a Europa, como através da União Europeia, e até comprar armas de lá e dos Estados Unidos. No entanto, a adesão à OTAN ficaria fora de questão, e não haveria um compromisso formal dos Estados Unidos para defender a Ucrânia de um possível novo ataque no futuro. Para dissuadir a Rússia de invadir novamente, o plano de Vance propôs a construção de uma série de fortificações ao longo dessa nova zona desmilitarizada e a presença de pacificadores internacionais. Esses pacificadores poderiam vir da ONU ou de países europeus dispostos a enviar suas próprias tropas, mas sem a participação dos Estados Unidos. A Ucrânia, nesse cenário, ficaria dividida, com uma Ucrânia ocidental mais próxima da Europa e uma Ucrânia oriental, sob forte vigilância militar russa. Algo que lembraria muito o fim da Guerra da Coreia, que resultou na divisão da Península Coreana. Os críticos desse plano acusam Vance de estar, na verdade, propondo uma espécie de rendição para a Rússia. Já os defensores afirmam que, no cenário atual, essa é a única opção viável de paz. O problema é que, mesmo que esse plano seja aceito por Trump, ainda há grandes incertezas. Primeiro, será que ele vai realmente seguir a sugestão de Vance? E, mesmo que siga, será que a Rússia e a Ucrânia estariam dispostas a aceitar esse tipo de acordo? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já deixou claro que os objetivos de guerra da Rússia permanecem os mesmos. A proposta de Vance, que sugere a neutralidade da Ucrânia, é vista como inaceitável para a Rússia. E, para entender o quão distante esse acordo pode estar da realidade, vale a pena olhar para as demandas atuais de Putin. Ele exige que a Ucrânia retire todas as suas tropas das linhas de frente, das províncias de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Além disso, a Ucrânia teria que reconhecer formalmente as perdas dessas áreas e comprometer-se a nunca se juntar à OTAN. Nesse cenário, a Ucrânia seria obrigada a entregar grandes partes das províncias de Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, áreas que ainda controlam, mas que a Rússia ainda não conseguiu ocupar completamente. O destino dessas pessoas que vivem nessas regiões seria extremamente incerto e, provavelmente, muito sombrio. O fato é que as opções de paz para a Ucrânia parecem cada vez mais limitadas, e com as tensões entre as potências globais, as consequências desse conflito podem ser devastadoras para todos os envolvidos. Se a Ucrânia for forçada a ceder as províncias de Kherson e Zaporizhzhia, isso abriria a possibilidade de a Rússia estabelecer um controle territorial sólido na margem ocidental do rio Dnipro, enfraquecendo uma das maiores barreiras geográficas da Ucrânia contra uma possível nova invasão no futuro. A Rússia não precisaria mais se concentrar tanto em atravessar o rio no sul, o que tornaria a posição da Ucrânia ainda mais vulnerável. E a Ucrânia, por outro lado, ainda mantém sua exigência de paz, que está em total desacordo com o que foi sugerido pelo plano de Vance. As demandas da Ucrânia para um acordo de paz incluem a retirada total das tropas russas para as fronteiras reconhecidas de 2014, o que incluiria a Crimeia e o porto de Sebastopol. Além disso, a Ucrânia quer ser admitida na OTAN assim que as hostilidades terminarem. Isso mostra o quão opostas são as visões das duas partes sobre como resolver esse conflito. Então, o que aconteceria se Trump realmente tentasse negociar algo baseado nas ideias de Vance?
Não está claro se a Rússia ou a Ucrânia estariam dispostas a comprometer seus objetivos, mesmo com as ameaças e incentivos que Trump possa usar. Como ele mesmo sugeriu, ele pode ameaçar cortar toda a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia se os ucranianos rejeitarem o acordo, e ao mesmo tempo, ameaçar a Rússia com um aumento drástico dessa ajuda se eles se recusarem a negociar também. Mas, à primeira vista, parece que a Rússia tem muito mais a ganhar com esse tipo de acordo do que a Ucrânia. Embora a Ucrânia sobrevivesse, teria que ceder cerca de 20% do seu território reconhecido em 2014. Já a Rússia consolidaria o território que já ocupou e teria a chance de expandir ainda mais seus ganhos. É por isso que, atualmente, a Rússia está acelerando seus ataques ao longo de toda a linha de frente, tentando conquistar o máximo de território possível antes que qualquer acordo de congelamento das frentes aconteça. A Rússia está fazendo um grande esforço para expulsar os ucranianos de Kherson, especialmente porque se isso acontecer antes de Trump assumir, os ucranianos perderiam um importante ponto de negociação. Se isso ocorrer, os ucranianos chegariam a qualquer negociação com Trump em uma posição muito mais fraca, já sem a alavancagem de Kherson, e com menos opções à mesa. O que parece mais certo é que Trump estará ansioso para retirar os Estados Unidos da guerra o quanto antes e reduzir ao máximo os compromissos financeiros com a Ucrânia. Qualquer acordo que ele acredite ser o mais rápido para terminar a participação dos Estados Unidos na guerra provavelmente será o que ele buscará. E, se olharmos para o primeiro mandato de Trump, podemos ver um possível precedente de como ele lidou com o fim de uma guerra, e talvez isso nos dê algumas pistas sobre o que pode acontecer na Ucrânia. Em 2020, Trump, frustrado com a longa guerra no Afeganistão, decidiu negociar diretamente com o Talibã, sem o governo afegão, para chegar a um acordo rápido de paz. Ele concordou em retirar todas as tropas dos Estados Unidos até 2021, depois das eleições, e começou a reduzir os ataques aéreos ao Talibã, além de aliviar algumas sanções, em troca de promessas vagas de combate ao e outros compromissos do grupo. Essa estratégia, no entanto, acabou enfraquecendo as forças do governo afegão, que ficaram sem o apoio aéreo essencial para combater. Isso, é claro, contribuiu para o colapso rápido do governo afegão, deixando a administração Biden com uma situação difícil, ou aumentava o número de tropas para estabilizar o país até a retirada final, ou não fazia nada, esperando que tudo se resolvesse sozinho. Biden, então, seguiu com o acordo de Trump e optou por não enviar mais tropas, esperando que a situação não se agravasse mais ainda. Esse episódio nos mostra que Trump pode estar disposto a tomar decisões rápidas e muitas vezes controversas, se acreditar que isso é o melhor para os interesses dos Estados Unidos. No caso da Ucrânia, isso pode significar uma negociação impopular e arriscada, onde os Estados Unidos tentariam sair da guerra o mais rápido possível, sem necessariamente resolver todos os problemas de longo prazo na região. Após a retirada apressada dos Estados Unidos do Afeganistão, o governo afegão entrou em colapso, o Talibã assumiu novamente o poder e, de certa forma, Trump conseguiu sair com a imagem de quem negociou a paz, mas sem assumir a culpa pela verdadeira rendição e caos que se seguiu durante a administração Biden. Esse acordo rápido de Trump com o Talibã em 2020, que ignorou completamente os interesses do governo afegão, acabou preparando o terreno para a queda do governo afegão no ano seguinte. A grande questão agora é: Trump aprendeu algo com essa experiência? Se ele não aprendeu nada e continuar com a mesma abordagem de fazer acordos rápidos, poderíamos ver um cenário semelhante na Ucrânia. O acordo que Trump e sua equipe poderiam tentar oferecer logo após ele assumir o cargo seria um cessar-fogo que congelaria as linhas de frente. Mas o problema é: será que a Rússia e a Ucrânia aceitariam isso? Ou, caso a Ucrânia se recuse, Trump pode decidir negociar diretamente com o Kremlin, assim como fez com o Talibã. Isso, claro, com o objetivo de tirar os Estados Unidos do conflito o mais rápido possível, sem levar em consideração os efeitos a longo prazo para a Ucrânia. Se isso acontecer, e os Estados Unidos realmente se retirarem da guerra, a Ucrânia perderia um grande apoio financeiro e militar, e seria a União Europeia que teria que decidir o que fazer. A UE teria a difícil escolha de aumentar ainda mais o apoio à Ucrânia, com bilhões de euros, ou simplesmente não intervir e esperar para ver o que acontece. A grande dúvida para a Europa seria:
O que Putin realmente quer da Ucrânia? Ele quer apenas as regiões que já controla ou tem ambições maiores? Será que ele está mirando em toda a Ucrânia e até outras ex-repúblicas soviéticas, como Moldávia e os 3 estados bálticos? E aqui entra uma questão crucial. A situação na Ucrânia hoje é mais parecida com o que aconteceu em Munique, em 1938, ou com a Finlândia em 1940. Vamos entender isso. Em 1938, a Alemanha de Hitler já havia anexado a Áustria e estava pressionando pela incorporação de alemães étnicos que viviam na Tchecoslováquia, na região do Sudetenland. A Alemanha iniciou uma campanha de insurgência. Quando a situação escalou, os líderes da França e do Reino Unido se reuniram com Hitler em Munique e fizeram o famoso Acordo de Munique. Esse acordo ficou marcado pela política de apaziguamento com ditadores, pois Hitler recebeu o Sudetenland com a promessa de que não teria mais ambições territoriais. E, claro, ele mentiu. Agora, olhando para a Rússia de Putin, será que entregar o leste da Ucrânia seria realmente o fim das ambições de Putin na Europa? Ou isso poderia ser o novo Munique? Será que ele teria mais planos para avançar ainda mais, assim como Hitler fez com a Tchecoslováquia e depois com a Polônia? Outro possível cenário histórico é mais parecido com o que aconteceu com a Finlândia em 1940. No final de 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia, provavelmente com a intenção de conquistar o país e trazê-lo novamente sob controle de Moscou. A Finlândia havia sido parte do Império Russo até 1917, quando se tornou independente. No entanto, essa invasão se transformou em um pesadelo para os soviéticos. Eles enfrentaram uma resistência inesperada e custosa, com centenas de milhares de baixas, e, após pouco progresso, tiveram que negociar um acordo de paz que lhes concedeu cerca de 10% do território finlandês. O restante da Finlândia manteve sua independência. Após a Segunda Guerra Mundial, a Finlândia foi pressionada a adotar uma posição de neutralidade geopolítica, tornando-se um estado buffer entre o leste e o oeste. Esse modelo de neutralidade, que ficou conhecido como finlandização, foi algo que a Finlândia teve que adotar por décadas. Esse modelo tem sido discutido como uma possível solução para a Ucrânia hoje. De fato, logo antes da invasão da Ucrânia em 2022, o presidente francês Emmanuel Macron sugeriu a Putin que a finlandização poderia ser uma das opções. Nos anos seguintes, Macron se tornou mais crítico em relação à Rússia, mas essa ideia ainda poderia ser sugerida por Trump ao tentar negociar um acordo. A questão seria, será que as ambições de Putin são realmente limitadas? Será que ele está satisfeito com as partes da Ucrânia que já controla, ou ele deseja mais? Nesse cenário, a Ucrânia teria que decidir se aceita a pressão para ceder território e adotar uma neutralidade semelhante à finlandesa, ou se continuará a lutar pela sua soberania. As grandes questões para os negociadores serão essas: as ambições de Putin são limitadas ou ele ainda quer mais? E, mais importante, o acordo de paz seria mais parecido com a Finlândia de 1940 ou com a Tchecoslováquia de 1938? No entanto, o que preocupa ainda mais a Ucrânia e a Europa é a posição clara de Trump em relação à OTAN. Durante seu primeiro mandato, Trump criticou duramente os países da aliança que não estavam aumentando seus gastos com defesa para atingir pelo menos 2% do PIB, conforme acordado em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia. Em 2018, apenas 5 países da OTAN, além dos Estados Unidos, cumpriam essa meta. Os países mais próximos da Rússia, como Estônia, Letônia e Polônia, estavam cumprindo essa meta, mas muitos outros não estavam. Essa situação irritava Trump, que sentia que os Estados Unidos estavam arcando com os maiores custos da defesa europeia, enquanto a maioria dos países europeus se beneficiava dessa proteção. Como resposta, ele exigia que os países da OTAN aumentassem seus gastos até atingirem a meta de 2% do PIB. E, caso isso não acontecesse, Trump sugeria que os Estados Unidos poderiam simplesmente se retirar da OTAN, removendo praticamente todas as tropas e equipamentos americanos da Europa. Isso deixaria os europeus sozinhos, responsáveis pela própria defesa, sem o apoio militar dos Estados Unidos.
O cenário de Trump minando a OTAN, mesmo sem retirar formalmente os Estados Unidos da aliança, levanta questões muito sérias para a segurança europeia. Embora o Congresso dos Estados Unidos tenha dificultado legalmente uma saída da OTAN, Trump ainda poderia minar o compromisso dos Estados Unidos de maneiras indiretas, como reduzindo o número de tropas americanas na Europa, fechando bases, ou retirando o apoio militar e a participação em exercícios conjuntos. Essas ações poderiam enfraquecer a confiança dos aliados europeus na aliança, especialmente se o apoio à Ucrânia for cortado e o problema for deixado nas mãos da Europa. Nesse cenário, a pressão sobre os membros da OTAN seria enorme. A Estônia, como um dos países mais preocupados com a segurança devido à proximidade com a Rússia, sugeriu que os países da OTAN comprometem 0,25% do PIB para apoiar a defesa da Ucrânia e também aumentem seus próprios gastos para pelo menos 2,5% do PIB, como uma forma de compensar o potencial enfraquecimento do compromisso americano. No entanto, essa proposta traz consigo desafios significativos para os países europeus, que já enfrentam altos níveis de dívida pública, altos impostos e sistemas sociais generosos. Implementar esses aumentos nos gastos militares exigiria enormes sacrifícios econômicos e sociais. Entre as opções para financiar esses aumentos, os governos poderiam precisar assumir ainda mais dívida, aumentar impostos, o que seria politicamente impopular em muitos países, ou cortar políticas sociais, o que poderia causar um grande desgaste social e político. A dificuldade em encontrar consenso sobre como financiar esses aumentos coloca em dúvida a viabilidade dessa estratégia. Além disso, para garantir a segurança da Ucrânia após um possível acordo de paz patrocinado por Trump, que envolva um cessar-fogo e uma zona desmilitarizada, DMZ, a Estônia sugeriu que os países europeus, incluindo os Bálticos, Polônia e Reino Unido, enviassem tropas para patrulhar a DMZ e proteger a Ucrânia de futuros ataques russos. No entanto, a disposição dos europeus em assumir esse compromisso é incerta, já que isso implicaria um aumento significativo no comprometimento militar da Europa. Essa situação coloca a Europa em uma encruzilhada crítica, sem o apoio contínuo dos Estados Unidos e com as pressões internas crescentes. Os países europeus precisariam decidir se estão dispostos a assumir sozinhos a responsabilidade pela defesa da Ucrânia e pela contenção da Rússia. Será que os europeus estarão prontos para se comprometer com esse nível de esforço, ou as dificuldades internas e a falta de unidade enfraquecerão ainda mais a resposta coletiva? Esse cenário ilustra as tensões geopolíticas e econômicas em jogo. Se a OTAN perder o compromisso dos Estados Unidos ou se a Europa não conseguir se unir de forma eficaz, o futuro da Ucrânia e da segurança europeia pode ser colocado em risco de maneiras imprevisíveis. A perspectiva de Trump enfraquecendo o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e à OTAN, ao mesmo tempo em que enfrenta uma crescente ameaça chinesa no Pacífico, coloca a Europa em uma posição extremamente vulnerável. Como você mencionou, se a Ucrânia e outros países europeus se sentirem abandonados, a busca por segurança pode levar à proliferação de armas nucleares, o que aumentaria as tensões globais de maneira significativa. A Ucrânia, após anos de guerra e em um cenário onde o apoio ocidental diminui, poderia considerar a aquisição de armas nucleares como uma maneira de garantir sua soberania e dissuadir novas agressões russas. Zelensky já sugeriu essa possibilidade, e a ideia de que a Polônia e outros países europeus possam seguir o mesmo caminho não está tão distante, dada a crescente ameaça de uma Rússia agressiva e o receio de que a segurança europeia possa não ser mais garantida pela OTAN ou pelos Estados Unidos. Esse cenário cria um dilema estratégico para a Europa, que precisaria tomar decisões rápidas sobre como lidar com a questão da segurança em um contexto de instabilidade. Se os Estados Unidos se retirarem do palco europeu para focar na ameaça chinesa, com uma possível intensificação da rivalidade com a China em torno de Taiwan, a Europa teria que decidir se se compromete com a defesa coletiva ou se cada país tenta se defender por conta própria. A estratégia de Trump de redirecionar recursos para o Pacífico, especialmente durante a janela de risco de 2027 a 2030, pode ser racional do ponto de vista de um conflito estratégico com a China, mas tem enormes consequências para a segurança europeia. Se os Estados Unidos retirarem suas tropas e diminuírem o apoio à Ucrânia, isso poderia sinalizar para a Rússia que a Europa não está mais disposta ou capaz de se defender sozinha.
E isso pode, de fato, levar a Rússia a adotar uma postura ainda mais agressiva em outras frentes. Diante dessa realidade, a ideia de uma proliferação nuclear na Europa não é tão improvável. A Polônia, em particular, poderia buscar garantir sua segurança de maneira independente, especialmente se perceber que a OTAN ou a proteção dos Estados Unidos não são mais confiáveis. Outros países, como a França ou a Alemanha, também podem reconsiderar suas opções em face de um ambiente de segurança mais incerto. O desafio para os líderes europeus seria equilibrar as necessidades de defesa com as dificuldades econômicas internas. O aumento substancial dos gastos com defesa pode ser politicamente arriscado, dados os altos níveis de dívida pública e a pressão sobre os sistemas sociais. No entanto, à medida que as ameaças externas aumentam, a necessidade de encontrar soluções viáveis para a segurança nacional se tornará cada vez mais urgente. Por fim, as decisões que Trump tomar em relação ao seu gabinete e à sua política externa serão cruciais para determinar o futuro da segurança mundial, especialmente em relação à Rússia e à China. Se os Estados Unidos se retirarem ou enfraquecerem seu compromisso com a Europa, o continente enfrentará uma série de escolhas difíceis, com implicações geopolíticas e de segurança de longo alcance. Como sempre, muito obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever para manter-se informado de tudo o que aconteceu e acontecerá no mundo.